Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa videoaula é da playlist Programação Orientada a Objetos em C++. Na última aula, nós paramos aqui na aula sobre Cout e Sim. Esses objetos aqui, cada um tem uma função de exibir uma mensagem na tela e armazenar um valor dentro de uma variável. Beleza? Nessa próxima aula, nós vamos dar continuidade à nossa programação. Por exemplo, quando eu falei no início dessa playlist, eu falei que eu ia fazer a introdução da linguagem de programação, certo? Ia chegar até aqui essa etapa, ia pular aqui os fundamentos de C++, aqui no momento oportuno nós iremos retornar a essas estruturas aqui fundamentais do C++, mas no meu planejamento eu quero já inserir automaticamente já as classes, já fazer a definição do que é uma classe, do que é um objeto, do que é um método, método construtor, destruidor, além dos métodos de visibilidades, public, private e protect. Além de, que aqui não está mostrando, herança, polimorfismo, entre outros. Agora, o que eu vou fazer, que eu quero mostrar aqui nessa aula especificamente? Qual é a vantagem de utilizar programação orientada a objetos em detrimento da programação estruturada, procedural? Para isso, eu peguei aqui esse quadro branco aqui e criei um exemplo de código para a gente estar codando. Por exemplo, eu quero criar um programa que adicione 5 pessoas. Essas 5 pessoas aqui, eu vou querer que o usuário insira valores para cada um dessa pessoa. Por exemplo, vai ter pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5. E aqui em cada uma dessas vai ter uma variável que vai corresponder a essa pessoa, com nome, idade e altura, né? Eu vou criar 5 pessoas e cada uma dessas pessoas elas vão ter atribuído para elas um nome, uma idade e uma altura. Isso aqui seria uma programação estruturada, tá? Eu quero implementar isso aqui com uma programação estruturada, procedural. Então, eu vou codar dessa forma. Então, vamos lá? Então, aqui aberto aqui meu último código, né? Eu vou apagar aqui tudo, ó. Vou apagar, vou deletar aqui, vou começar do início. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar as minhas variáveis, né? Então, se eu quero ter 5 pessoas, ó, quero ter 5 pessoas, beleza? Se eu quero ter 5 pessoas, eu preciso ter 5 variáveis que vai representar o nome de cada um dessas pessoas. Se eu quero pegar o nome, então eu vou definir aqui o meu tipo da minha variável nome como string. Então eu vou colocar string. Aí aqui eu vou colocar nome 1, que vai representar o nome da primeira pessoa, nome 2, nome 3, nome 4 e nome 5, ponto e vírgula. Além disso, dentro lá da minha tabelinha, eu tenho a idade. A idade ela é um número inteiro. Se é um número inteiro que nós queremos pegar essa informação, a gente vai escolher aqui o tipo da variável como int, né? E a gente coloca aqui, ó, idade 1, idade 2, idade 3, idade 4, idade 5, ponto e vírgula. Agora nós vamos declarar aqui a altura de cada uma dessas pessoas. Para isso, a altura ela é um ponto flutuante, ou seja, ela vai estar, esse valor que vai ser recebido provavelmente vai estar dividido com vírgula, né? Vai ser um número quebrado. 1,75 m, aí geralmente a gente coloca 1,75, 1,60. Então ele vai ser do tipo float. Então a gente coloca aqui, ó, a altura 1, a altura 2, a altura 3, a altura 4, a altura 5, ponto e vírgula. Feito isso daqui, ó, estou declarando minhas variáveis. Sempre é bom a gente colocar aqui, ó, declaração
das variáveis. Declaração das variáveis, beleza? E agora, para cada um dessas pessoas que vai ser criada, eu preciso pegar esses dados, né? Então, eu vou colocar comentário aqui, ó. Pessoa 1. E agora eu vou exibir uma mensagem para pedir para que o usuário informe o nome, a idade e a altura. Então, eu vou fazer isso da seguinte forma. Cout informe seu nome, né? E aqui eu dou um ponto e vírgula. Aí eu faço sim, armazeno na variável nome 1. Nome 1, ponto e vírgula. Continuando aqui, eu vou agora pegar a idade do usuário. Cout informe sua idade. Sim, idade 1, ponto e vírgula. Cout, o próximo é a altura, né? Informe sua altura. 2 pontos. Que eu errei, né? Que eu coloquei aspas simples. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Pronto. Ponto e vírgula. A altura 1. Ou seja, para cada pessoa eu vou ter que reproduzir essas informações aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou digitar essas informações e em seguida vou mostrá-los o programa funcionando. Nesse momento, aqui nós codificamos aqui a primeira pessoa, né? Nós estamos criando aqui a pessoa 1, que vai receber os valores e vai ser atribuído às variáveis nome 1, idade 1, altura 1. Da mesma forma, nós fizemos aqui a pessoa 2, para a pessoa 3, para a pessoa 4, para a pessoa 5. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos exibir as informações dessa captura de informações. Exibir as pessoas. Beleza? Vamos fazer essas exibições aqui, então. A gente vai dar aqui um cout. Deixa eu dar um quebra de linha aqui. Endline. E aqui eu vou fazer da seguinte forma. O nome da primeira pessoa é. Aí aqui eu vou nome 1. E vou dar uma quebra de linha. Endline. Aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui, mas vai ser com... Para ganhar tempo aqui, eu vou colocar a altura, a idade. A idade da primeira pessoa é... Aí aqui eu vou alterar aqui. A altura da primeira pessoa é... Aí aqui eu vou colocar a altura. Aqui em cima eu vou colocar idade 1. Esse mesmo código aqui eu vou reproduzi-lo e quando terminar eu executo aqui o nosso código. Terminei aqui de codificar aqui a exibição dos dados e perceba que esse código aqui, ó, teve 90 linhas para criar 5 pessoas com 3 atributos cada uma, né? Aí vocês vejam a desvantagem da programação estruturada, a programação procedural. É isso, ó, tem muitas linhas de código aqui para pouca execução. Bom, enfim, vamos aqui rodar o nosso código e espero que ele não tenha nenhum erro. Vamos rodar. Bom, a pessoa número 1 vai se chamar Jonathan. A idade dela vai ser 36, a altura 1,76. A segunda pessoa vai se chamar
Márcia, a idade dela 37, a altura 1,63. A segunda pessoa vai se chamar João. João, a idade 25, a altura 1,65. A quarta pessoa vai se chamar Luiz, a idade vai ser 22, a altura 1,77. A segunda vai se chamar Ediane, a idade 27, a altura 1,64. E vamos apertar Enter. Ao final aqui, ó, aí ele vai exibir o quê? Os valores dos usuários, né? Olha lá, exibição dos dados. O nome da primeira pessoa é Jonathan, a idade da primeira pessoa é 36, a altura da primeira pessoa é 1,76 e assim sucessivamente, até a quinta pessoa. E aqui nós finalizamos o nosso programa. O que fica aqui de importante para nessa aula? Tem como melhorar esse código? Claro, nós podemos fazer aqui um loop de repetição com for e armazenar esses dados de forma mais dinâmica, né? E da mesma forma, exibir esses dados aqui de forma mais dinâmica, sem precisar ficar repetindo esse código. Além disso, nós podemos criar aqui uma única variável aqui, que seria o quantitativo de nome de pessoas que nós queremos armazená-las. Por exemplo, o array, a gente poderia definir que são 5, a gente poderia fazer da seguinte forma. Em vez desses valores totais aqui, ó, olha como que fica mais fácil também. Poderia ser dessa seguinte forma. Eu poderia apagar esse valor, abrir chaves, colocar 5 aqui. Esse tipo de declaração se chama arrays. A altura, aí eu coloco aqui 5. E agora, dentro desse código aqui, olha que interessante, ó. Aqui eu vou apagar esse trecho de código, vou apagar até aqui, certo? E dentro desse código aqui, ó, da pessoa, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um for. Aqui, para int i igual a 0 e menor do que 5 e mais. Aí eu vou abrir aqui e fechar aqui. E agora eu vou fazer o que aqui? Ó? Eu vou fazer aqui da seguinte forma, que vai ser i. Vou copiar, vou fazer a mesma coisa para cá. E aqui. E. Certo? Aí aqui no caso não vai ser pessoa, vai ser i mais 1. Pronto. I mais 1. Deixa eu ver se o código está certinho. Para int igual a 0 e menor do que 5 e mais. Aqui eu estou acrescentando a pessoa número 1. Informe. Aí eu posso melhorar aqui, ó. Informe o nome da i mais 1 da primeira, deixa eu colocar aqui a primeira pessoa, ponto e vírgula. Acho que fica melhor dessa maneira. Aqui, informe a idade da i mais 1 pessoa. Assim, dá um quebradinha aqui. E aqui, nós fazemos aqui. Informe a altura da i mais 1
Pronto. Aqui eu fiz isso daqui, né? Fiz um for e ele tá... eu estou armazenando, eu vou armazenar esses valores dentro de um array. Aqui cada uma dessas interações aqui, ele vai armazenar aqui na posição 0, vai começar aqui o i como 0, né? Então aqui o nome vai ser 0, nome 0, nome 0, nome 0. Aí ele executou essa linha de código aqui, ele vai incrementar esse contador, ele não vai ser mais agora 0, ele vai passar a ser 1, aí 1 é menor ou igual a 5, aí se for menor do que 5, ele vai executar de novo esse trecho, e esse i aqui, esse incrementador, que a gente fala que é o incremento, ele vai ser atribuído o valor dessa constante de alteração. Deixa eu executar aqui o código e verificar se não aparece nenhum erro. Apareceu um erro aqui, qual que foi? Então, analisando aqui, nós temos vários erros aqui, né? Aqui tem aparecendo vários erros. Aqui é interessante que ele fala, na linha 22 apareceu algum erro. Normalmente esse erro, quando aparece, é bom você olhar as linhas anteriores. Vamos aqui na linha 22. Na linha 22 eu estou fazendo a declaração da minha variável i e estou atribuindo já um valor para ela. No entanto, na linha 20, olha o que está acontecendo aqui, ó. Eu esqueci o ponto e vírgula. Então eu vou clicar aqui ponto e vírgula, e além disso, lá na parte inferior, ele está falando aqui sobre as variáveis, está vendo aqui, ó, sendo que eu apaguei todas elas aqui na parte inicial. Se eu apaguei elas, eu preciso remover esses valores aqui, ó. Eu removo, e aqui eu faço o seguinte, eu passo pela posição 0, 0, só para a gente verificar se vai dar certinho o nosso código, 0. Aí, para que nós não ficamos aqui digitando vários valores, então eu vou colocar só 2 pessoas aqui, ó. 2, certo? Agora vamos ver aqui se vai funcionar, se vai codar o nosso código aqui. Bom, a primeira pessoa vai se chamar Jonathan, ela vai ter 36 anos, 1.76, a segunda é a Márcia, 37, 1.60, e aqui ele vai me mostrar aqui o que? Aqui, exibição dos valores, né? Ele vai pegar aqui o nome da primeira pessoa, que é Jonathan, a idade da primeira pessoa e a altura da primeira pessoa. Nós podemos fazer uma coisa bem legal, que é o quê? Nós podemos colocar essa execução dos valores aqui também dinamicamente, como nós fizemos aqui com o for, exibir esses valores dinâmicos. Aí como que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer um for int i igual a 0, ponto e vírgula, i menor do que 2, i mais, incrementando, né, fazendo incremento. Eu abro e fecho a minha chave. E aqui, ó, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui como i, aqui como i, e aqui como i, certo? Aí aqui nessa parte aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar aqui minhas aspas duplas. Vou fazer aqui o meu aqui e assim. Deixa eu ver como vai ficar. É isso, vou copiar isso daqui e vou colocar aqui. Deixa eu ver se está certo. Está certo. Aqui, aqui. Deixa eu ver. Deixa eu dar um espaçozinho, que eu não gosto de ficar assim, tudo junto. Gosto de dar um espaço. Beleza. Então, o meu código, vejam que eu já diminui bastante o meu código, só que tem um probleminha nessa implementação aqui, que eu estou utilizando for, né? Aí, quando vocês forem aprender complexidade de algoritmo, você vai entender o porquê disso daqui. Mas, no momento, eu vou executar esse código e vamos ver se ele vai estar funcionando. Aqui. João, 20, 1,15, só para qualquer número aqui, Maria, 45, 1.80, e aqui a gente exibe aqui, ó, o nome da
Aqui a gente coloca I mais um, né? Deixa eu colocar aqui I mais um para ficar bonitinho. A primeira pessoa, I mais um. I mais um. Agora eu vou executar aqui, aí seria aqui. Vocês podem perceber, o código não ficou tão legível assim, mas dá para entender a execução do código, né? Nós criamos, quantas pessoas nós quisermos criar aqui, a gente pode passar por aqui, né? A nossa definição vai ser bem aqui, ó, nessa opção aqui, né? Dos valores. É só alterar as duas aqui que a gente pode estar criando vários tipos de pessoas de forma a reduzir a nossa codificação, né? Mas mesmo assim não é tão interessante. Na próxima aula nós iremos fazer o quê? Nós iremos fazer esse mesmo código aqui agora orientado a objeto. Aí a gente vai entrar com a ideia de orientação a objeto. O que vocês têm que entender aqui é aquela ideia de não repetir variáveis, não ter um fluxo de repetição contínuo, né? Vocês vão verificar a facilidade que é codificar com um programa orientado a objeto. Você não vai precisar muito se preocupar com as estruturas aqui do código em si. Você declarou uma única vez, resolveu aquelas questões de definição dos atributos, os métodos, e depois a gente só vai utilizar a classe e os atributos e os métodos pertencentes àquela classe de forma bem fácil, bem simples. É outra maneira de se programar. Bom, esse aqui é um exemplo, né? Foram vários exemplos aqui de programação procedural, como que você conseguia resolver esse exemplo aqui demonstrado em programação procedural, programação estruturada, que é cada linha de código sendo executado, tá bom? Eu espero que vocês, com essa videoaula, consigam entender a importância da programação orientada a objetos. Então é isso, até a próxima aula, abraço!